Olá, pessoal. Aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 1. Hoje nós vamos aprender a respeito do metabolismo energético, os processos que conferem energia para as reações que ocorrem nos organismos vivos. A energia ela pode ser proveniente ou da respiração celular ou da fotossíntese. Bem, todos os organismos vivos eles precisam de energia para realizar suas atividades, né? As atividades de digestão, respiração, as sinapses nervosas, movimento, enfim. A maioria dos organismos eles retiram essa energia através dos alimentos, mas eles também podem obter essa energia através da captação da luz do sol. Chamamos de metabolismo todos os conjuntos de reações que ocorrem no nosso organismo, tá? Reações químicas que podem ser do tipo anabolismo, tá? Ou catabolismo. No anabolismo, nós temos a produção de moléculas complexas, na qual eu vou ter a produção de moléculas complexas a partir de moléculas simples utilizando energia. Então, essa energia, combinada com a moléculas simples, dá origem a moléculas complexas. Já a reação catabólica é o contrário. Você tem a degradação de moléculas complexas em moléculas mais simples, liberando energia. Tá? Então, um exemplo de reações anabólicas seria o processo de síntese proteica ou também de fotossíntese, enquanto que as reações de catabolismo são as reações de degradação, tá? Na qual vai ter a produção de energia, como, por exemplo, a respiração celular. O processo de respiração celular ele ocorre na mitocôndria, enquanto que o processo de fotossíntese ocorre no cloroplasto, como a gente vai ver mais para frente. Então, as células, elas na maioria das vezes, elas precisam realizar essas reações químicas, né? Só que as reações químicas, elas são pouco espontâneas e muitas vezes são lentas. E muitas das reações químicas demandam altas temperaturas para que elas tenham início. Só que altas temperaturas podem acabar promovendo a desnaturação, ou seja, a destruição das proteínas. Como todos os organismos são formados por proteínas, altas temperaturas são danosas. Então, qual é a estratégia utilizada pelas células? É fazer a utilização, né, o recurso de utilizar enzimas. Enzimas, elas são proteínas especiais que permitem o processamento rápido das reações complexas que ocorrem nos organismos vivos, sem precisar aumentar a temperatura para que essas reações ocorram. Qual que é a função de uma enzima? A enzima ela pode ou quebrar, se ligar a uma molécula, promovendo a sua quebra, ou promovendo a ligação. Ou seja, ela pode tanto quebrar substâncias como ligar substâncias simples para formar uma mais complexa. E elas são altamente específicas, ou seja, a sua estrutura molecular ela se liga como se fosse uma chave a uma fechadura com um determinado substrato. Então, elas são altamente específicas. Tá? Então, as enzimas, elas aumentam as velocidades de reação química nos seres vivos sem aumentar a temperatura dos organismos. Ou seja, elas diminuem a energia de ativação que é necessária para que essas reações ocorram. Depois que as reações têm início, ela transcorre até terminar todos os substratos presentes. Então, se tiver 100 substratos aqui, todas as enzimas vão se ligando aos substratos até que esses substratos se esgotem, tá? Então, as reações exotérmicas são do tipo catabólicas, porque elas geralmente, né, as reações de catabolismo, elas liberam energia, tá? Por conta dessa quebra das moléculas complexas em moléculas simples, tá? Já as reações endotérmicas, elas acabam tendo que fazer a utilização de energia para que a reação de síntese ocorra. Então, nesse caso, a enzima ela vai promover a ligação de dois substratos, enquanto que um quebra, que é no caso
do catabolismo, que é uma reação exotérmica. As reações endotérmicas, que são as reações de anabolismo, elas vão promover ligações de duas substâncias simples para formar substâncias mais complexas, tá? Então, nós vamos perceber na nossa aula que a respiração celular e a fotossíntese são reações metabólicas dependentes de enzimas e elas são fundamentais para a produção de energia para o organismo vivo. As reações catabólicas, como a gente vai ver, ela vai liberar energia, ou seja, ela vai produzir energia através da quebra de substâncias. Só que essa mesma energia ela vai ser utilizada para reações de síntese, como, por exemplo, criação, fabricação de proteínas, entre outros. Tá? Então, as reações de anabolismo e catabolismo elas são codependentes, uma depende da outra. Vamos agora começar a entender como se processa a respiração celular. A respiração celular ela ocorre numa organela especial citoplasmática chamada de mitocôndria. A mitocôndria é uma organela na forma de bastonete e que pode ocorrer num número de dezenas até centenas de mitocôndrias, dependendo do tipo celular. Então, por exemplo, células musculares elas têm mais de centenas de mitocôndrias numa única célula, enquanto que outras que não precisam de tanta energia vão possuir apenas dezenas. As mitocôndrias elas possuem uma estrutura formada por duas membranas lipoproteicas, tá? Essas membranas elas têm uma membrana externa, que é lisa e é muito semelhante às outras membranas que ocorrem na célula, e uma membrana interna que se invagina formando cristas, que são chamadas de cristas mitocondriais, e que vão possuir uma composição química diferente da membrana externa da mitocôndria. Tá? Dentro da mitocôndria, tá? Aqui no interior das cristas mitocondriais, nós vamos encontrar a matriz mitocondrial, que é um ambiente aquoso, rico em enzimas, material genético como DNA, RNA e ribossomos, que vão ser menores que os ribossomos citoplasmáticos, tá? Mas que vão ter aí uma importância muito grande num processo, tá? De síntese proteica na mitocôndria. A característica principal das mitocôndrias é a capacidade de se autoduplicar. Elas também possuem o seu próprio material genético e sempre vão ser de origem materna, ou seja, todas as nossas mitocôndrias vêm das nossas mães, ok? Então, a respiração celular, o processo da respiração celular é basicamente um processo de produção de ATP. O que seria ATP? ATP é como se fosse a nossa moeda de troca, é a moeda que o organismo utiliza para produzir, né, para poder ter energia para fazer as reações químicas. Então, a energia ela é armazenada nessa molécula. O que seria o ATP? O ATP é uma sigla para adenosina trifosfato. Por quê? Porque ela é produzida por uma cadeia, né, uma molécula de adenina, que é uma base nitrogenada, um açúcar, que é a ribose, e 3 grupos fosfatos. Esses grupos fosfatos eles são ligados entre si por uma ligação de alta energia que libera 8.000 quilocalorias por mol. Ou seja, essas ligações químicas aqui que são as energias que vão ser utilizadas para serem utilizadas nas reações químicas. Então, o processo da respiração celular vai quebrar moléculas orgânicas. Como as moléculas orgânicas elas têm energia, essa energia que é liberada na quebra é armazenada no ATP, através dessas ligações químicas. Tá? Então, aqui a gente pode ver que quando se quebra uma molécula, uma ligação fosfato, libera energia. Então, a maioria dos seres vivos vai produzir o ATP por meio da respiração aeróbia,
ou seja, um processo na qual nós vamos vai se ter uma molécula orgânica, geralmente um glicídio, né, ou uma molécula de glicose, que reagindo na presença do oxigênio, vai passar pelo processo da respiração celular, e essa respiração celular vai produzir gás carbônico, vapor de água e, ao final, vai produzir energia na forma de ATP, armazenado em moléculas de ATP. E esse ATP vai ser utilizado para diversas outras reações químicas, né? Então, esse oxigênio que entra aqui, a gente vai ver que ele vai ser uma molécula que vai atuar na oxidação dessa molécula orgânica aqui. Tá? Então, a glicose, em reação com o oxigênio, ele é degradado, oxidado, né? Formando moléculas de gás carbônico, água e, ao final, energia. Durante todo esse processo, formam-se várias moléculas de ATP. Como que ocorre? Na célula, nós vamos ter adenosina difosfato. Essa energia ela vai ser armazenada nas ligações entre dois grupos de fosfato. Então, a adenosina difosfato vai se ligar a mais um fosfato. Essa energia é captada, né? E essa energia ela fica armazenada nessas ligações de fosfato, e aí a adenosina difosfato ela passa a ser chamada de adenosina trifosfato, porque ela vai possuir 3 ligações de fosfato. Então, toda a energia proveniente dos alimentos fica armazenada nessas ligações químicas entre os fosfatos. E aí esse ATP vai entrar como energia disponível para realizar diversas outras reações. Então, é como se o ATP fosse uma moeda energética, uma moeda de troca para que o organismo possa utilizar essa energia em diversas outras reações químicas, como, por exemplo, produzir calor, contrair contração muscular, transporte ativo, síntese de substâncias, entre outros. De que forma que a glicose, da onde que pode vir essa glicose que é utilizada na respiração celular? Então, a glicose ela pode ser oriunda de reservas de glicogênio que estão nos músculos, e aí elas são mobilizadas através da corrente sanguínea, assim como o glicogênio proveniente do fígado, tá? Que também é disponibilizada na corrente sanguínea, ou a glicose ela pode vir dos alimentos que chegam até o intestino. Então, o intestino faz o processo da digestão, a glicose, né, proveniente dos alimentos, cai na corrente sanguínea e se dirigem às células. Então, a primeira etapa da respiração celular é a glicólise. A glicólise é uma etapa que não depende da presença do oxigênio. Tá? Então, é uma etapa que vai ocorrer sem a presença de oxigênio e ela vai ocorrer no citossol, ou seja, no ambiente aquoso do citoplasma, fora da mitocôndria. O que seria a glicólise? A glicólise é a quebra da glicose, de uma molécula de glicose, em 2 moléculas de piruvato. Aqui, lembrando que a glicose ela é composta por uma molécula de 6 carbonos. E ao final do processo, nós vamos ter 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. A glicólise ela consiste de uma reação de 10 reações químicas, uma sequência de 10 reações químicas que é catalisado por enzimas livres no citossol. Então, a molécula de glicose ela é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, com saldo líquido positivo de 2 moléculas de ATP. Para que a reação ocorra, para que ela tenha início, a célula ela vai precisar de 2 ATPs. Então, a energia necessária para que a reação ocorra vai ser a energia disponibilizada por 2 ATPs. Só que no final, ela vai ter 2 ATPs. Tá? Então, usou 2, no final vai ter a produção de 2. Tá? Como é que essa energia é liberada através da
da quebra da glicólise. Quando essa reação química ocorre, quando a glicose ela é quebrada, ela libera energia na forma de elétrons. E aí esses elétrons, eles são carregados energeticamente e são captados por moléculas de NAD, que é dinucleotídeo de fosfato. Dinucleotídeo nicotinamina adenina, tá? Que é o NAD. Esse NAD ele está na forma oxidada. Quando ele recebe essa energia proveniente da quebra da glicose, ela passa a se apresentar na forma de NADH2, que é a forma reduzida do dinucleotídeo nicotinamida adenina. Tá? Por que reduzido? Porque quando ele está na forma reduzida é porque ele está na forma com alta energia. A forma oxidada é sem energia. Tá? Ao final desse processo, lá no final, nós vamos ter como saldo 2 ATPs, 2 NADH2, ou seja, 2 NAD reduzidos e 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos. Os outros elétrons produzidos aqui no processo da glicólise, durante a quebra, eles permanecem no citosol, tá? Então, nem todos os elétrons são captados pelo NAD. A glicólise, pessoal, relembrando, é uma etapa anaeróbia, ou seja, ocorre sem a presença do oxigênio. As etapas seguintes, todas elas são aeróbias e só ocorre se houver gás carbônico só se houver gás oxigênio suficiente. Na falta desse gás, as moléculas do ácido pirúvico produzidas na glicólise, elas são transformadas ainda no citosol ou em ácido lático ou em etanol pelo processo da fermentação, como a gente vai ver mais adiante. Então, após a glicólise, o ácido pirúvico ele vai para a mitocôndria. Então, o ácido pirúvico ele é transportado para o interior da mitocôndria, vai para a matriz mitocondrial, reage imediatamente com uma outra substância chamada de coenzima A. Ao reagir com a coenzima A, ele libera uma molécula de gás carbônico, tá? E uma outra molécula, ao perder esse gás carbônico, uma molécula de NAD oxidado capta esse elétron e se reduz para NADH2, ou seja, a formação de uma outra molécula de NAD reduzido. Tá? E aí nós vamos ter a formação ao final de uma molécula de acetilcoenzima. Então, a fórmula dessa reação seria o ácido pirúvico combinado com a coenzima A, mais um NAD, tá, oxidado, vai produzir uma molécula de acetilcoenzima, uma molécula de NAD reduzido, vai produzir o CO2, que sai aqui na reação, e mais elétrons, íons, hidrogênio. Para uma molécula de glicose, nessa reação, então nós vamos ter 2 moléculas de CO2, 2 moléculas de acetilcoenzima e 2 moléculas de NAD reduzido. Esse acetilcoenzima vai para a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai acontecer dentro da mitocôndria, tá? E a segunda etapa da respiração celular. Então, na matriz mitocondrial, esse acetilcoenzima ele vai se ligar a uma molécula de oxaloacetato. Esse oxaloacetato ele vai possuir 4 carbonos. O acetilcoenzima ele vai possuir 2 carbonos. Tá? Então, esse oxaloacetato ele vai se ligar à acetilcoenzima e vai se transformar numa molécula de 6 carbonos chamado de ácido cítrico ou citrato. Quando ocorre a ligação entre o acetil e o oxaloacetato, a coenzima que veio trazendo lá a molécula do acetil, né, que era da redução do piruvato, ele sai, tá? Para entrar novamente, para retornar em outro processo, lá na etapa anterior, para se ligar a outro piruvato. Tá? Então, essa coenzima aqui, ela já fez o papel dela, que era trazer a molécula reduzida de piruvato, que é oxidada de piruvato, que é o acetil. A união entre esses dois vai produzir o citrato. Esse citrato vai entrar numa reação, uma sequência de reações de 8 etapas, em que são liberadas energia na forma de quebra, né?
E essa energia ela é cooptada por duas moléculas, tá, de nucleotídeos. Um sendo o NAD, que é o dinucleotídeo de adenina, e o FAD, que é um outro aceptor de elétrons chamado de dinucleotídeo de flavina adenina. Então, nesse processo, o ácido cítrico, tá, ele vai sendo oxidado, ele vai sendo quebrado, tá, em moléculas, liberando altas moléculas, elétrons, né, de alta energia e íons hidrogênio, que são captados por esses aceptores de elétrons. Em uma das etapas do ciclo, a energia que é liberada também permite a formação direta de uma molécula que é chamada de guanosina trifosfato, que é uma molécula muito semelhante à adenosina trifosfato, que é o ATP. Tá? Esse GTP, ou guanosina trifosfato, ele também é uma moeda de energia. Ele participa de síntese de proteínas na mitocôndria, mas ele também pode transferir as suas ligações de alta energia para um ADP. Aí esse ADP passa a ser chamado de ATP. Ao final do processo, nós vamos ter a oxidação do citrato, que vai chegar até oxalacetato, ou seja, de uma molécula de 6 carbonos, ele vai sendo quebrado até chegar numa molécula de 4 carbonos. Aí, nesse caso, ele vai ser chamado de oxalacetato. Esse oxalacetato, ele vai entrar novamente no ciclo, se combinando com outro acetil-CoA, né, acetilcoenzima, que vai vindo da etapa anterior. Então, por isso se chama ciclo de Krebs. Então, ele é sempre... É como se fosse um motorzinho, né? Então, ele vai sempre entrando no ciclo para promover aí a quebra e liberação de energia na forma de aceptores de elétrons e moléculas de GTP. Ao final, nós vamos ter a produção de 4 moléculas de gás carbônico. Para cada uma molécula de glicose que entra no processo da respiração, nós vamos ter 4 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de NAD reduzido, 2 moléculas de FAD reduzido e 2 moléculas de GTP. A terceira etapa é a chamada cadeia respiratória, que é a fase final da respiração celular. É a fase em que você tem a maior produção de ATP. Ela também é chamada de fase da fosforilação oxidativa. É através desse processo da reoxidação das moléculas de NAD e FAD vindos da segunda etapa que vai ser produzido novas moléculas de ATP. Nessa reoxidação são liberados elétrons com alto nível de energia, ou seja, os NADs que captaram todos os elétrons nas fases anteriores, assim como os FADs, eles vão liberar esses elétrons que vão possuir alta energia, e essa energia vai ser utilizada para bombear os íons de hidrogênio, tá? Para a parte externa entre as membranas interna e externa, e esses íons vão entrando nas proteínas, e ao entrar elas vão liberando a energia para produzir o ATP. Esses elétrons, eles, ao perderem, né, esse excesso de energia, eles acabam reduzindo o gás carbônico em moléculas de água. Então, tanto os elétrons que estão aqui quanto os íons, eles vão se combinando com o oxigênio presente aqui na mitocôndria, no interior da matriz mitocondrial, e vai produzindo vapor de água, H2O. Esse processo ele é chamado de fosforilação oxidativa porque é a etapa onde ocorre a produção de ATP, tá? Porque esse ATP, antes de ocorrer a produção do ATP, a energia é utilizada para promover ligações de ADP com um grupo fosfato, tá? Aí essa produção aqui é armazenada nessas ligações até se transformar em ATP.
E ela é chamada de processo oxidativo porque ela ocorre em diversas reações de oxidação sequenciais, nas quais o último agente oxidante é o gás oxigênio. A transferência dos elétrons contidos no NAD e no FAD é realizada por 4 complexos de proteínas chamados de citocromos, que são proteínas transferidoras de elétrons que possuem ferro ou cobre em sua composição. Então, o NAD e o FAD liberam os elétrons com alta energia, né? Então, esses elétrons, eles liberam excesso de energia e essa energia, ela é utilizada para forçar a transferência dos íons hidrogênio no interior da mitocôndria, que a gente vai ver aqui. Então, o NAD vem aqui, libera energia, essa energia ela é utilizada para bombear o hidrogênio, os íons hidrogênio para fora entre as membranas, e aí elas tendem a retornar novamente. Quando elas retornam, elas liberam a energia e essa energia ela é utilizada para fabricar ATP a partir de moléculas de ADP e fosfato. Tá? Então, novamente aqui, a gente vendo que os íons eles retornam aqui para a proteína e ao retornar é como se essa proteína ela fosse um motorzinho e aí esse motorzinho ele vai rodar como se fosse uma turbina e essa energia ela é transferida para moléculas de ADP. Aqui mostrando novamente, tá? Que quando passa uma molécula no interior, ela produz o ATP. Então, o resumo da respiração celular é que nós temos a glicólise ocorrendo na presença, ocorrendo no citosol, sem a necessidade de oxigênio, tá? Aí, nós temos a produção de 2 moléculas de piruvato que vão para o interior das mitocôndrias. E aqui, nesses 2 processos, no processo do ciclo de Krebs e na cadeia de fosforilação oxidativa, tem que ter a presença do oxigênio. Tá? Então, o ciclo de Krebs vai ocorrer dentro das mitocôndrias, assim como a terceira etapa, que é a cadeia respiratória de elétrons ou fosforilação oxidativa. No processo, nós vamos ter aí um ganho, tá? De 38 ATPs ou 36 ATPs, dependendo do processo. Quando não tem, em alguns organismos, o processo da respiração celular, ela se encerra na glicólise, tá? Porque a glicólise, ela pode ocorrer na ausência do oxigênio. Na maioria dos organismos, o processo da respiração celular ela é completa, ou seja, você vai ter a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons. Só que tem alguns organismos que vivem em ambientes com ausência de oxigênio, como algumas bactérias e fungos. Então, esse processo de produção de energia nesses organismos, eles ocorrem até a glicólise. Tá? Então, aí você tem a formação do piruvato e esse piruvato ele é transformado ou em etanol ou em ácido lático. Tá? Então, por exemplo, fungos e bactérias eles vão fazer a quebra da glicólise, tá? Só que aí esse ácido pirúvico, no caso das leveduras, né, que é um tipo de fungo, elas vão quebrar essa glicólise, vai produzir 2 ácidos pirúvicos, só que esses ácidos pirúvicos, como eles não estão presentes em ambiente com oxigênio, eles acabam se transformando em etanol. Tá? Assim como tem algumas bactérias que vão fazer o mesmo processo, só que na ausência, né, do oxigênio, esse ácido pirúvico acaba se transformando em ácido lático. É nesse processo que ocorre, por exemplo, o processo de fermentação do vinho, produzindo álcool, ou a fermentação do leite, produzindo o iogurte ou a coalhada. Tá? Então, nesse processo, pessoal, nesses organismos, a produção de ATP é bem reduzida. Eles vão possuir apenas uma baixa produção de energia na forma de 2 moléculas de ATP. Agora vamos para a fotossíntese. A fotossíntese é um processo
celular feito, né, realizado por organismos autotróficos, que são fotossintetizantes. E esses organismos eles vão possuir pigmentos que vão fazer a captação da energia para fazer esse processo da fotossíntese. Então, por exemplo, plantas, protistas, bactérias, fotossintetizantes, cianobactérias, eles realizam esse processo da fotossíntese. E a fotossíntese é que é responsável pela produção do oxigênio atmosférico que existe no nosso planeta. Então, sem a fotossíntese, não existiria atmosfera rica em oxigênio, como é no nosso caso do nosso planeta, e isso não seria possível, né, existir vida se não fosse por esse processo. Além disso, a fotossíntese, por ela fabricar, ser um processo de anabolismo, ou seja, produzir substâncias orgânicas, ela é a base da cadeia alimentar no planeta inteiro. Então, a energia que é do Sol, ela é captada por meio de pigmentos, tá? De um processo de reações enzimáticas e que vai armazenar essa energia na forma de moléculas orgânicas. E aí, nesse caso, nós vamos ter aqui um resumo desse processo em que você tem a captação de moléculas inorgânicas, como é o caso do gás carbônico. A planta, né, vamos pegar um exemplo, vai captar o gás carbônico junto com a água, e por meio do processo do uso da luz solar, ela vai produzir uma substância orgânica, que é o caso aqui da glicose, ou na forma de amido. E nesse processo, como resultado, nós temos a formação do gás oxigênio. Então, esse seria o resumo da fórmula, né, do processo da fotossíntese. Então, a energia que é necessária para o processo, ela advém da luz. E a luz, ela é captada, né, na forma de pacotes, que são chamados de fótons. Esses fótons, pessoal, eles são captados em dois níveis, né, em níveis de absorção. No infravermelho ou no ultravioleta. Então, nessas duas regiões aqui, tá? Na luz azul ou na luz vermelha. E essa luz, esses fótons, podem ser captados por pigmentos especiais chamados de clorofilas. Nós vamos ter vários tipos de clorofilas dependendo do organismo. Então, esses pigmentos, eles vão armazenar, eles vão captar essa luz, e essa luz ela vai energizar elétrons, e esses elétrons, ficando excitados, vão passar por uma cadeia de reações. E aí essa energia ela é transferida para a produção de compostos orgânicos. Tá? Então, aí essa energia também, o excesso dela é dissipada na forma de calor emitida por fluorescência ou convertida, no caso, em energia química, que é a fotossíntese. Nós vamos ter alguns pigmentos, como por exemplo a clorofila A, que vai estar presente nas cianobactérias, a clorofila B, que é em plantas, né? Em clorofila C, clorofila D, e também pigmentos auxiliares, como ficobilinos, carotenos e xantofilas. Geralmente, pessoal, a fotossíntese ela ocorre por meio de organelas especiais chamadas de plastos. No caso, os cloroplastos. Mas a gente vai ter também outros tipos de plastos. São organelas citoplasmáticas existentes em organismos fotossintetizantes. Então, esses plastos eles vão estar presentes em plantas e algas e podem ter tamanho e forma variada. Nós vamos ter 3 tipos de plastos: os cloroplastos, os cromoplastos e os leucoplastos. Os cloroplastos eles vão ter pigmento verde e vão possuir o formato de ervilha. A sua estrutura também, como nas mitocôndrias, é formada por 2 membranas lipoproteicas com um complexo membranoso interno formado por pequenas bolsas discoidais achatadas e empilhadas uma em cima da outra. E entremeando todos esses discos e essas membranas, nós vamos ter um líquido semelhante ao presente nas mitocôndrias, que é denominado de estroma. Então, a função principal dos cloroplastos é realizar a fotossíntese.
Já os leucoplastos e os cromoplastos vão possuir funções diferentes. No caso, os cromoplastos eles vão armazenar pigmentos vermelhos e amarelos, que vão ser responsáveis aí pelas diversas cores que nós temos nas plantas, né, nos frutos, flores e folhas. E os leucoplastos não vão ter pigmento, mas vai ter a função aí de armazenar todo o amido que é produzido durante o processo da fotossíntese. Então, é muito presente, por exemplo, em raízes e caules tuberosos ricos em amido. Então, aqui, nós vamos ter aqui como que se apresenta, né, no microscópio. Esse aqui é um leucoplasto com grãos de amido vistos no microscópio. Quais são as etapas da fotossíntese? Bom, a fotossíntese ela é feita por 4 etapas. A absorção de luz, o transporte de elétrons que leva à redução do NAD, no NADP a NADHP, a produção de ATP e a fixação do carbono, que é a conversão do gás carbônico em glicídios, no caso, ou glicose ou amido. Então, aqui nós temos a figura do processo, né, de como que ocorre aqui a fixação do gás carbônico pelas plantas, a energia solar ela capta e por meio da água, né, absorvida pelas raízes, você tem o processo da fotossíntese acontecendo nas folhas, que geralmente é nas folhas, tá? E aí, como resultado, a planta vai produzir o seu próprio alimento, que é o amido, e liberar o oxigênio, tá? Então, as clorofilas, elas estão armazenadas, elas estão organizadas nas membranas dos tilacoides, que são aqueles discos que estão no interior dos cloroplastos. Então, essas clorofilas, esses pigmentos, eles são organizados formando um complexo chamado de complexo antena. Esse complexo antena, ele vai ter a função de captar, tá, a energia solar, direcionando essa energia, e ao direcionar essa energia, essas clorofilas, elas acabam sendo energizadas, liberando elétrons, e esses elétrons são captados por aceptores de elétrons, que nós vamos ver mais adiante, e vão ter a função aí depois de se transferir essa energia para a produção do ATP. Então, aqui nós vamos ter 2 fotossistemas, ou seja, nós vamos ter 2 sistemas de pigmentos organizados na membrana dos tilacoides, tá? E esses fotossistemas, eles são de 2 tipos. O fotossistema 1, que vai conter clorofila A, e o fotossistema 2, que vai conter clorofila B. Tá? Essa primeira etapa da fotossíntese é chamada de etapa de fotofosforilação, que pode ser cíclica e acíclica. Tá? Essa reação toda ela ocorre na presença de luz. Então, a gente fala que essa fase é uma fase clara, porque ela ocorre na presença de luz. Basicamente, os pigmentos contidos nos 2 fotossistemas vão captar essa luz solar. Ao captar a luz solar, as clorofilas elas vão ter uma excitação dos seus elétrons, e esses elétrons eles podem ter 2 situações. Eles podem ser captados por aceptores de elétrons, tá? Que são o NAD, que a gente viu lá também no processo da respiração celular, é o mesmo tipo de aceptor de elétrons, ou eles podem ser utilizados para excitar os hidrogênios, né? E bombear esses hidrogênios para a cadeia transportadora de elétrons na própria membrana do tilacoide, tá? Então, tanto um quanto o outro, essas clorofilas, elas vão ter as suas moléculas excitadas, e aí esses elétrons saltam dessas moléculas e são captadas pelo NAD. E aí passa para uma cadeia, tá? Que é a cadeia transportadora de elétrons. Ao passar esses elétrons por essa cadeia de elétrons, vai sendo liberada energia que é utilizada para bombear íons de hidrogênio para o estroma, que é aquele ambiente aquoso que permeia aqui os tilacoides. Só que esses íons eles têm a tendência de retornar.
tá? Como eles não conseguem retornar, porque a membrana do tilacoide ele é impermeável, eles têm que passar no interior de uma proteína. Então, essa proteína é chamada de sintetase do ATP. Da mesma forma como ocorre lá na cadeia transportadora de elétrons da respiração celular, esses íons, ao passar por essa proteína, elas acabam promovendo a formação de ATP, a produção de ATP. Só que o que acontece lá com aquelas clorofilas que foram excitadas? Como elas estão oxidadas, elas precisam retornar ao seu estado natural. Então, elas captam os elétrons através da fotólise da água. A fotólise, no caso, é a quebra da molécula de água, tá? Proveniente lá das raízes das plantas, e essa quebra vai produzir duas moléculas de íons hidrogênio e moléculas de oxigênio que vão se combinar de 2 em 2, formando o gás oxigênio. E esses elétrons retornam para a clorofila, que fica no seu estado oxidado. Depois, esse processo, aqui mostrando o processo da fotólise, né, em que você tem a quebra da água para a produção de íons de hidrogênio, os elétrons que retornam para a clorofila e a produção de gás carbono, de gás oxigênio. Tá? Durante todo o final do processo, nós vamos ter ainda a entrada dessa energia, tá? Que foi produzida lá no ATP para a produção propriamente dita da molécula orgânica. Então, aí nós temos a segunda etapa, que é o ciclo de Calvin-Benson. O ciclo de Calvin-Benson é um conjunto de reações que leva à produção propriamente dita dos glicídios, ou seja, da glicose, a partir das moléculas de gás carbônico, dos hidrogênios transportados pelos NADs e a energia fornecida pelo ATP, que foi produzido lá na fase da fotofosforilação. O CO2 é proveniente do ar, então entra aqui a molécula de gás carbônico, que é absorvido pelas folhas das plantas, elas são fixadas, né, se transformam em ácido fosfoglicérico, e aí toda a energia que foi produzida, todos os ATPs que foram produzidos lá na fase de fotofosforilação são utilizados para a produção de compostos orgânicos. No final, nós temos a formação de uma molécula de glicose. Então, o resultado da fotossíntese ela pode ser definida como a entrada de gás carbônico junto com a água e através de uma reação química, né, utilizando a energia luminosa, nós temos a formação de uma molécula de glicose, gás carbônico e água. E aqui na sua forma simplificada, ok? Quais são os fatores que podem limitar a fotossíntese? Então, a luz, por exemplo, a intensidade luminosa e o comprimento de onda que atinge o vegetal são fatores que podem incentivar ou limitar a fotossíntese. Então, o excesso de luz pode até mesmo prejudicar os pigmentos. Já a disponibilidade de água também é um fator limitante, porque na ausência de água não ocorre a fotólise e, nesse caso, a clorofila ela não pode retornar ao seu estado natural. Então, isso acaba limitando também o processo da fotossíntese. Isso também provoca a desidratação dos cloroplastos, reduzindo também a atividade enzimática da célula. Além disso, poluentes atmosféricos também podem limitar a intensidade da luz, porque elas acabam barrando a entrada da luz na folha, né? E o CO2 também. O CO2, com o aumento da taxa de concentração atmosférica, há um aumento na taxa fotossintética. Então, quanto maior a quantidade de CO2, maior a taxa fotossintética. Mas depois disso, há um processo de inibição devido à formação de ácido carbônico que acaba desnaturando as enzimas que participam da fotossíntese. Então, altas taxas de CO2 também é um fator limitante. Tá? E a temperatura, por fim, acima de 50 graus centígrados, há uma desnaturação das enzimas que participam do processo. Então, o processo da fotossíntese acaba sendo prejudicado.
Por último, nós temos um processo que são utilizados por organismos que processam, que conseguem produzir a sua energia, mas não através da luz, mas sim através de compostos inorgânicos, que é a chamada quimiossíntese. Essa quimiossíntese, num processo muito similar à fotossíntese, ela é utilizada por bactérias autotróficas, tá? Mas que não utilizam a energia da luz, e sim a energia de compostos inorgânicos, tá? Então, elas conseguem produzir compostos orgânicos, ou seja, elas conseguem produzir matéria orgânica, glicídios, através do uso de substâncias inorgânicas, o gás carbônico ou, por exemplo, enxofre, tá? E ferro. Isso, por exemplo, pode ocorrer com bactérias quimiosintetizantes, como as bactérias ferrobacilos, que obtêm energia através da oxidação do ferro, e bactérias nitrosomonas e nitrobactérias que existem no solo, que fazem a captação do nitrogênio e que fazem a quebra da amônia e de nitritos para produzir energia. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.